Fala família, tô aqui com o Rodrigão nesse cenário absurdo na Praça do Louvre para falar um pouquinho, obviamente, do que a gente viu nesses 2 dias de evento, mas ao mesmo tempo também trazer um gancho com o que está acontecendo hoje nos mercados. Então, Rodrigão, faça as honras. E aí família, como vocês estão? Obviamente, se você curte esse tipo de conteúdo, se você está curtindo conhecer um pouco mais da França e desses eventos aí de blockchain mundo afora com a Liga, deixa um comentáriozão, ajuda pra caramba a gente. E honestamente, esse tipo de interação, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber qualquer coisa, joga aqui embaixo que a gente vai voltar eventualmente respondendo isso em shorts ou alguma coisa do tipo. Então, bom, vamos lá, né? Provavelmente hoje temos aí mais um dia de nosso grandíssimo Trump conseguindo botar o mercado para especular para cima. Não sei se vocês viram, mas SP500, Nasdaq, se eu não me engano, e Bitcoin, tudo subindo, né? Na verdade, aquele movimento que a gente comentou bastante das marés econômicas de especulação de curto prazo subindo e descendo, baseado no desfecho do mundo se acabar em guerra ou se estrangular economicamente com o que está acontecendo com guerra lá no Oriente Médio, ou precificando um futuro super maravilhoso no qual isso não é mais um problema. A gente viu o Trump agora, independente de como isso vai evoluir ou não, e se vamos de fato ver o fim dessa guerra ou não, é outro esquema, a gente sabe disso, né? Mas já vimos o grandíssimo presidente americano ontem, ou nesses últimos dias, na verdade, já decretando praticamente o fim desse conflito, os pontos de contato que a gente vê aí dele com jornalistas, com o mercado, já confirmando que ele já comentou que isso já está andando, os acordos estão indo adiante, como comentamos na live passada, o próprio secretário de Estado americano já está conseguindo trazer o desfecho de outros pontos desse conflito que mantinham o mercado especulando baixa, como, por exemplo, o Líbano e Israel. Conseguiu, inclusive, uma reunião histórica aí, né? 40, quase 50 anos que essas nações sequer sentavam na mesa para conversar, e ele conseguiu trazer aí um desfecho. Na verdade, ficou muito claro que a liderança política do Líbano também é contra o Hezbollah. Eles têm esse inimigo em comum aí, e dá para ver que a narrativa está toda se encaminhando para esse lado, e os mercados visivelmente compraram a narrativa. A gente está vendo aí SP500 batendo máxima histórica. Na verdade, é bem impressionante de ver como o mercado, ao meu ver, tá? Ao nosso ver, ainda vai sofrer um pouco com tudo que a gente está vendo, né? O estrago que foi feito no mercado de commodities energéticos provavelmente vai aparecer para a gente aí nos próximos meses, mas muito bom que não vai ser um desfecho aí completamente catastrófico aparentemente. O que é interessante de ver é que a gente tem a mesma recorrência de bear market que a gente teve em 2022, que foi basicamente um mercado estrangulado por inflação. Nesse caso, a causa da inflação está sendo diferente, mas a gente sabe muito bem que o desfecho deve ser bem parecido. Macroeconomias ou governos mundiais aí apertando a economia para lidar com essa inflação que vai vir, que está vindo agora, tanto na especulação, e vai aparecer um pouco mais, muito possivelmente, conforme o mercado de fato for recebendo esse aperto aí de oferta com tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Acho que fazendo uma conexão também disso com o que você está falando, né, e o que a gente viu ser muito citado aqui, acho que é legal trazer aquele assunto do dólar como uma ferramenta de controle, né, de poder. A maior ferramenta política já inventada na história do homem até então, né? E o quanto que a gente tem agora com a entrada de Bitcoin descentralizando ou na tentativa dessa descentralização do poder, mas a gente tem também as stablecoins que foram muito citadas dentro dessa evolução e entrada do TradFi dentro de blockchain, que agora é mais do que uma projeção, eu já diria que é uma realidade, trazendo até um paralelo, né, com um evento que a gente foi, acho que o primeiro evento cripto que a gente foi em 2022, que foi o Ethereum Rio, que era até um momento, né, de baixa, de mercado, mas que mesmo na baixa, a percepção que você tinha era essa projeção de entrada de TradFi e uma composição de mercado completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? Era um mercado criado dentro da blockchain, para dentro da blockchain, com uma expectativa de expansão para TradFi. E hoje o que a gente vê é esse espaço sendo consumido e ocupado já por TradFi. Os assuntos aqui que a gente está tendo em Paris não são mais assuntos de nerds ou geeks ou necessariamente voltado para um nicho específico do mercado cripto, e sim trazendo o tempo todo a integração desse mercado cripto com produtos financeiros tradicionais, e aí a importância e a citação que a gente teve também aqui recorrente do Genius Act. Né, que muita gente colocando o Genius Act como talvez a grande porta a se abrir e aumentar ainda mais esse fluxo de entrada, essa conexão de TradFi com o mercado cripto. Inclusive, o que foi bem curioso foi que numa das palestras que a gente viu ontem, inclusive a gente até postou
no Instagram, ali a gente tinha, por exemplo, uma representante da Fidelity, que a gente sabe que é uma das maiores casas de investimento, provavelmente trilhões de dólares aí em fundos de pensão entrando, em aposentadoria também, entrando através deles. A gente viu também o cara do Signature Bank, que é um cara que, por sinal, filósofo também, escreveu 3 livros de filosofia. É engraçado de ver que esses eventos criptos, eles se importam ainda em humanizar um pouco a pessoa, diferente dos eventos mais clássicos de business, né? É um pouco saindo da parte mais quadrada da coisa, mas voltando, a gente viu essa galera toda. Ele era dono, ou um dos, acho que se não me engano, CEO, CFO do Signature Bank, que foi um dos bancos que foi basicamente estrangulado naquela operação estrangulamento, sei lá, 2.0 que os Estados Unidos fez quando o Biden ainda estava no poder, Elizabeth Warren que tocou isso. Então foi interessante de ver que toda essa galera, todos eles, a última pergunta que foi feita na palestra foi, cara, então, se vocês tivessem uma mensagem para a galera de cripto, para a galera do mercado como um todo, a respeito do que vocês desejam agora para cripto. E o que é interessante de ver é que todos eles, sem exceção, na verdade, deu para ver que a última resposta foi de uma representante chinesa, foi a resposta mais solta um pouco, porque todos responderam a mesma coisa. Ele perguntou, foi bem e você? honesta, né? Ela foi bem honesta. E dá pra ver que ela de quebra ainda deu uma alfinetada no Trump, porque ela era a única ali que talvez tivesse uma posição um pouco mais livre para falar disso. Mas ele perguntou, e você? O que você acha que é melhor pro mercado? Aí o cara falou, The Clarity Act, basicamente a legislação americana. Aí passou pro seguinte, legislação, passou pro seguinte, legislação, passou pro seguinte, Genius Act. Aí quando chegou nela, pra ela não repetir de novo o que todo mundo falou, ela virou e falou, eu espero que os Estados Unidos consigam conversar melhor com o mundo. Foi essa alfinetada aí que eu achei interessante, mas dá pra ver que, cara, a palavra na cena aqui é basicamente regulação. A galera tá já... Dá pra ver a galera salivando, já criando 1 zilhão de infraestrutura em novos produtos aí. E basicamente, realmente, trilhos para fazer o onboard dessa galera. Inclusive, a gente estava conversando ainda há pouco com uma galera que é do próprio evento que estava aqui perto da gente na praça, como... É interessante de ver como a gente que está em cripto há mais tempo, a gente consegue discernir muito bem quais são os negócios que são negócios e produtos que têm uma chance enorme de serem abraçados pelo mercado porque são válidos, e vários negócios que estão aqui dentro que são negócios quase como se fosse vendendo a pá na corrida do ouro, sabe? É aquele esquema que, cara, a gente chega aqui te entregando um negócio que a gente faz tudo pra você. Né? A gente faz, corretagem, a gente tem produto de empréstimo. Basicamente, eles estão criando tudo que o mundo de finanças tradicionais quer, mas ao mesmo tempo a gente sabe os riscos que estão por trás disso, né? Obviamente que essas ferramentas não são fáceis de serem entregues como um todo. Inclusive a indústria de cripto é focada em cada uma dessas ferramentas e mesmo assim elas não funcionam. Então você vê os caras entregando aquele produtão canivete que faz tudo, mas não faz nada direito, sabe? Verdade. Isso tem bastante aqui, e a gente que está em cripto há mais tempo, né? Inclusive a gente fala que nós somos aqui, né, lobos na pele de cordeiro aqui, eles já nos aceitaram como um deles, mas brincadeiras à parte, dá para ver isso muito claro, né? Tá sendo muito interessante de ver. E presencialmente falando, até comparando com o Ethereum Rio que a gente foi lá atrás, você vê claramente que você tinha muito mais projetos de blockchain, de altcoins, tinha uma Onint Labs, e hoje você vê que é minoria a quantidade desses stands presentes aqui no Paris Blockchain Week. Você vê muito mais produtos com uma cara de TradFi, mas dentro de blockchain, e não o contrário, né? Não algo criado, como eu disse lá no início, de blockchain para dentro da blockchain mesmo, para servir uma galera que nasceu já dentro desse mercado. Sim. Um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar é também no sentido de a evolução não só dos produtos, mas também do relacionamento dentro de cripto em relação a essa entrada de TradFi. Tipo, no passado, a gente via também muito mais pessoas de dentro de blockchain, programadores, devs, e hoje a gente vê pessoas ligadas a compliance, a criação de produtos regulamentados, a quantidade de vezes que a gente ouviu essa palavra aqui, regulamentação, seja B2B, seja B2C, então isso é um ponto também muito marcante aqui de Paris. É verdade. A gente tá... Inclusive, olha que interessante, né? Muitos, inclusive, pessoas do próprio canal, muitos seguidores nossos aí já especularam que o Adam Back poderia ser o Satoshi, né?
E hoje, o primeiro contato que a gente teve aqui, vocês podem ver que é porque o fuso é enorme. Vocês vão reparar que agora aqui já são quase 1, 2 da tarde, e aí vocês estão acordando ainda. Então a gente agora está trazendo basicamente uma apuração do que a gente viu ontem e para esse início de dia, e se dependendo do que a gente absorver aqui, seguindo com o evento, a gente segue atualizando vocês. Se você estiver curtindo, como comentei, joga aqui que a gente faz mais um quadro desse. E deixa aquele likezão também, né? Obviamente. Não pode Tá de esquecer. bobeira. Muitos de vocês, inclusive, veem esse canal e não nos seguem. Então checa aí se vocês seguem a gente bonitinho, isso tá tudo certo, tá? Aí, continuando. É interessante de ver que a gente chegamos com a nossa comunidade aqui, o mais próximo fisicamente do criador do Bitcoin. Porque independente do Adam Back ser o Satoshi ou não, e-mails foram trocados entre os dois. Ele teve uma conexão. Não, exatamente. Você pega o perfume de Satoshi. Não, Pode assim, não ser Satoshi. Satoshi escolheu ele como sendo um dos caras que ele entregou o Bitcoin depois que o neném começou a andar, depois de engatinhar, para seguir tocando. E é interessante de ver que a gente vai tentar, obviamente, ter um contato mais próximo. A gente descobriu aqui também que ele é um cara mais recluso um pouco, não faz falas muito longas e também já se pirulita uma vez que solta a mensagem dele. A gente acha, inclusive, a gente não sabe muito bem, talvez o próprio Macron viria hoje, acabou não vindo, a gente sabe muito bem que a situação lá no Oriente Médio talvez seja um pouco mais importante do que falar no meio de uma conferência de cripto, né? Mas é interessante de ver que o Adam Back possivelmente vai voltar e a gente vai tentar trazer isso para vocês, né? Tentar filmar de fato essa interação. E vamos fechar esse conteúdo aqui conversando um pouco sobre o que a gente viu ele falar, né? A gente viu ele falando bastante sobre as perguntas que foram feitas para ele. Obviamente são perguntas que giram em torno quase como se fosse... Vamos ver se ele é Satoshi mesmo, né? Do tipo, conversaram sobre o que ele achava, pediram a opinião dele a respeito de se travariam ou não os tokens, né? Se ele achava justo travar ou não os tokens aí da carteira do Satoshi, com esse medo de computação quântica, já linkando um assunto no outro. A galera tava com muito medo de computação quântica estourar as carteiras, e obviamente quem tiver acesso à carteira dele vai despejar milhões de bitcoins aí no mercado, vai destruir o mercado. Esse é o argumento por trás de passar uma atualização para o Bitcoin travando essas carteiras. E aí, obviamente, que as pessoas ficaram se perguntando, cara, se ele falar que não acha uma boa, que por sinal foi a resposta dele, todo mundo ficou perguntando, não acha uma boa porque os seus bitcoins vão ficar presos, né? Então, obviamente, brincadeiras à parte, a gente mesmo não acha que é ele, mas foi curioso de ver que essas perguntas foram feitas. Ele comentou, obviamente, fazendo a continuação, perguntaram sobre riscos de AI, né? De evolução, de computação quântica, de desbloqueio de carteiras, isso poderia fazer mal, né, para a economia de Bitcoin, mas tem mais uma vez, é algo, acho que também uma pergunta até pela plateia voltada para TradFi, porque eu particularmente, assim, já falei pelo menos 2 vezes no canal em relação a esse tema, que eu acho que é um tema que em algum momento, você que já está em cripto há mais tempo, já entrou, já deu de cara, já abordou, já buscou conhecimento, porque um dos primeiros pontos de questionamento um pouco mais profundos é em relação à ameaça quântica. Só que aí, se você já deu uma olhada nesse assunto, a ameaça quântica ela não é algo que vem para destruir o Bitcoin ou criptomoedas, é algo que ameaça bolsas americanas. Criptografia como um todo. Não só bolsas americanas, como também os sistemas bancários. Sistemas de mensagem, principalmente. Bolsas do mundo inteiro, você pode quebrar qualquer tipo de documento de criptografia, de proteção da CIA, sistema de defesa, lançamentos de mísseis nucleares. Então, assim, você só se preocupar com a quebra do Bitcoin é algo que chega a ser até imprudente, né? Não faz muito sentido, é ingenuidade. E, mais uma vez, já trazendo também a solução, que acho que é importante, que é o fato de se você quer ter uma vantagem em relação a um possível ataque quântico, é só você manter os seus bitcoins numa carteira que nunca transacionou, que nunca enviou bitcoins. Ela pode ter recebido, mas você nunca enviou, porque aí você dificulta muito, você vai para o final da fila, digamos assim, de possíveis alvos em relação a esse ataque quântico. Muito bacana. Então, acho que agora a gente consegue fazer um wrap-up. O objetivo desse conteúdo não é, mais uma vez, fazer um conteúdo aí de 2 horas como a gente faz corriqueiramente. Isso vai voltar, calma. Segunda-feira, por sinal, talvez a gente abra uma live mais tarde, porque o nosso voo chega por volta das 8, então eu vou tentar abrir a live, mas confesso que talvez essa live fique para terça-feira ou quem sabe até quarta, tá? Mas só fechando aqui, fazendo um wrap-up,
A gente vai agora continuar, vamos voltar para o evento. Na verdade, vamos dar uma almoçada agora, vamos voltar para o evento depois, fazer o fechamento aí. Dependendo do que a gente seguir ouvindo aqui dentro, a gente segue atualizando vocês. Beleza? Acompanhem também os shorts, família. A gente postou um conteúdo lá bem legal, mostrando ali um pouco também em imagem, já dentro, fora, né, do que a gente fez aqui de aventura em Paris. A ideia é que a gente poste mais um vídeo desse e, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, né, comentários a fazer, coloquem aqui, deixem comentários nesse vídeo que a gente tem como responder também diretamente via shorts. Perfeito. Então é isso, família. Curtiu? Deixa o like. Au revoir. Estamos indo aqui Liga Cripto em Paris. Valeu. Bonsoir e tamo juntos.